Bem-vindos à nossa terceira e última videoaula sobre o tema termodinâmica. Nas aulas anteriores, nós falamos sobre os temas energia interna e trabalho, falamos sobre a primeira e segunda leis da termodinâmica e falamos também sobre máquinas térmicas. Hoje nós veremos dois ciclos muito específicos do processo de uma máquina térmica, que é o ciclo de Carnot e o ciclo Otto. Um ciclo nada mais é do que uma repetição de um conjunto de atividades de uma maneira infinita. Então eu passo 1, faço passo 2, faço passo 3, faço passo 4, isso completa um ciclo e aí eu começo tudo de novo. Faço passo 1, passo 2, passo 3, passo 4 e vou fazendo vários ciclos na minha máquina térmica aqui. E este ciclo aqui que nós vamos estudar hoje é o ciclo de Carnot. Qual foi a invenção, qual foi o ciclo do nosso amigo Carnot aqui? Ele pegou aqui construiu uma máquina térmica, e aqui eu vou representar como essa máquina funcionava no nosso gráfico aqui de pressão e volume. Ele marcou 4 pontos aqui nesse gráfico, pontos A, B, C e D, e fez algumas transformações entre esses pontos. Então ele fez uma primeira transformação aqui entre o ponto A e o ponto B, fez uma segunda transformação aqui entre o ponto B e o ponto C, uma terceira transformação aqui entre o ponto C e o ponto D, e fechou o ciclo dele aqui fazendo uma última transformação, uma quarta transformação, entre o ponto D e o ponto A. E como foram essas transformações? Quais foram essas 4 etapas aqui do ciclo de Carnot? Ele fez aqui uma expansão isotérmica. Não se assuste, vocês já estudaram expansão isotérmica, a gente já viu, ela acontece aqui, é esta expansão aqui, deste ponto até este ponto. A gente já viu aqui que P1V1 ou PAVA é igual a PBVB, então a gente já estudou isso aqui, a gente já sabe representar, a gente já sabe entender esta transformação aqui. Depois ele fez uma transformação aqui que chama adiabática. Uma transformação adiabática é uma transformação onde não acontece troca de calor. Então, aqui a gente já viu, existe troca de calor, aqui existe variação da energia interna, não existe variação da energia interna, então todo o calor que recebe aqui vira trabalho, não existe variação da energia interna. Por quê? Porque nós estamos falando de uma transformação isotérmica. Lembra que energia interna é proporcional, é 3 meios de nRT. Quando não tem variação de temperatura, não existe variação da energia interna do gás. Então, neste ponto aqui, toda a energia é usada para a realização de trabalho. E depois você tem aqui a expansão adiabática entre B e C. Depois ele fez o quê? Mais uma compressão isotérmica aqui entre C e D. E depois uma nova compressão adiabática entre D e A. Veja que é uma compressão porque o volume aqui de D é maior do que o volume de A. Então aqui você teve uma variação de temperatura. Eu tinha uma temperatura 1, não tive variação de temperatura. Eu tive a transferência de calor aqui, que aconteceu na temperatura 1. E aqui eu tive uma outra transferência de calor para a fonte 2, que estava na temperatura 2. Essa temperatura aqui é mais alta, essa temperatura aqui é mais baixa. Nessas duas transformações aqui, como elas são adiabáticas, não existe transferência de calor. Então as únicas transferências de calor aconteceram aqui, nesta transformação entre A e B e nessa transformação entre C e D. E o que a gente sabe? A gente sabe que aqui que toda a quantidade de energia ela é completamente proporcional à variação da temperatura. Ok? Porque a gente tem lá que Q igual a trabalho
mais variação da energia interna. Então aqui eu posso, já que eu tenho Q2 sobre Q1 proporcional a T2 sobre T1, eu tenho aqui o rendimento, que a gente já viu na última aula, que é Q1 menos Q2 dividido por Q1. A gente já sabe que rendimento pode ser expresso por 1 menos T2 sobre T1. E como T2 aqui T1 são números positivos, a gente já tem aqui no ciclo de Carnot, foi essa a demonstração que ele fez, onde o rendimento de uma máquina térmica é sempre menor que 1, porque isso aqui é sempre uma grandeza menor, né? T2 é menor que T1, mas são dois números positivos, então é 1 menos alguma coisa, ou seja, 1 menos alguma coisa é sempre menor que 1. Então o rendimento de uma máquina térmica, e este foi o princípio através do qual Carnot demonstrou que o rendimento era menor do que 1 em qualquer máquina térmica. O outro ciclo muito importante aqui é o ciclo Otto, e ele muitas vezes aparece também nos exames do Enem e de outros vestibulares. Por quê? Porque é o ciclo que está presente nos motores dos nossos carros. Então nós vamos estudar aqui o ciclo Otto. Ele acontece em 5 etapas. Então ele também funciona aqui em pedacinhos. E nós vamos ver o que acontece em cada um desses pedacinhos. Primeiro, para quem nunca viu como que é um motor de carro por dentro, o motor do carro tem essas partes aqui. Ó. Este aqui é o eixo, chama virabrequim. Aqui você tem o que chama de biela, que é essa alavanca aqui, essa parte metálica que junta o pistão. Isso aqui é um cilindro, é o pistão. Aqui você tem o cabeçote do pistão. O pistão é o que se movimenta para cima e para baixo. Aqui você tem o que chama de câmara de compressão, que é onde o gás explode. Você tem duas válvulas, válvula de escapamento e válvula de admissão. E aqui você tem o injetor de combustível, que é o que joga combustível aqui dentro. Então, vamos olhar aqui como é que esta máquina funciona. Aqui a gente tem o desenho. Então, vamos lá. Aqui é bem rápido, mas vamos pegar por pedacinhos. Ó. Parte número 1. Você está vendo aqui, ó, esta válvula abre. Quando ela baixa aqui, ela abre. Então, aqui você tem o primeiro passo, que é o passo da admissão. Na hora que ela abre, aqui o gás, o ar, né, entra para dentro do cilindro. Aí depois ela fecha, ela fica fechada. O que acontece depois? Enquanto o ar estava entrando, o cilindro estava baixando. Na hora que essas duas válvulas estão fechadas, o cilindro sobe, comprime o ar. Aí você tem aqui a injeção de combustível e a explosão, né? Tá aqui o foguinho. Na hora que isso explode, ele empurra o pistão para baixo. Na hora que o pistão vai para baixo, é a parte da expansão. Depois disso ele volta, o pistão vai... Esta válvula abre e aí o pistão empurra os gases para fora. E aí começa tudo de novo. Ele vem para baixo, entra o gás, comprime o gás, explode, expande, abre para o gás sair, empurra o gás para fora e tudo começa de novo. Estas são as etapas do ciclo Otto. Vamos ver aqui mais devagarzinho. Vamos ver como é que elas acontecem no nosso gráfico de pressão e volume. A gente tem aqui o eixo da pressão, o eixo do volume. O primeiro movimento é do ponto 0 para o ponto 1. O que é esse ponto 0 e ponto 1? Ó, eu tinha um volume inicial aqui e tinha um volume final aqui. Nesta transformação aqui, o que aconteceu? A pressão esteve constante. Então, neste ponto aqui, é a hora que a válvula de admissão está aberta. Então, a pressão é constante, porque é a pressão atmosférica. Eu tenho o quê? Eu tenho o volume se expandindo, é a hora que o pistão desce. Então, eu tenho aqui o processo de admissão. Depois disso, o que acontece? As válvulas se fecham, as duas válvulas ficam fechadas. O cilindro começa a subir, então ele está tendo uma compressão
aqui. Então, o que acontece quando eu comprimo? A pressão aumenta, então a pressão do ponto 2 é maior do que a pressão do ponto 1 e o volume também se reduz. Então, esta é uma compressão. Depois disso, é injetado o combustível e explode. Na hora que explode, o que acontece? Não dá nem tempo, né? A explosão é muito rápida, então não dá tempo do pistão ainda descer. Então você tem um aumento de pressão muito rápido. Eu tenho aqui a explosão, uma quantidade de energia jogada para dentro do sistema. A pressão sobe rapidamente, sem variação de volume, porque o pistão ainda está aqui em cima. Na hora que isso explode, eu tenho essa mudança, essa transformação de 2 para 3. A pressão aumenta e o volume fica constante. Depois disso, o pistão é empurrado para baixo, porque essa pressão ficou muito alta. Então você tem essa expansão aqui. Então o volume aumenta, a pressão diminui, porque o volume está aumentando, até o ponto 4. Quando eu chego nesse ponto 4, a válvula se abre. Na hora que essa válvula de expansão aqui, de exaustão, ela se abre, que é para os gases irem para o cano de escapamento, o que acontece? A pressão cai rapidamente, porque ela passa de muito intensa para praticamente zero. E aí depois você tem o último passo, que é a exaustão, que é a hora que o pistão sobe de novo, empurrando os gases para fora aqui na válvula de exaustão. E aí tudo começa de novo. Admissão, compressão, explosão, expansão e abertura da válvula e expansão. Aqui você tem, né, passo a passo, aqui no ponto 0, a válvula de admissão se abre. No 0 a 1, o pistão desce, o ar entra, o volume aumenta. E isso acontece a pressão constante. No ponto 1, a válvula de admissão se fecha. Do ponto 1 para o ponto 2, o pistão sobe, ele comprime o ar e acontece a ingestão do combustível. No ponto 2, acontece a explosão. Tem a centelha da vela e aquela mistura de ar com combustível explode. Do ponto 2 para o ponto 3, existe, né, por causa da explosão, o aumento da pressão, o aumento da temperatura. Do ponto 3 para o ponto 4 é a hora que o pistão desce, ele empurra a biela, faz com que o motor gire. No ponto 4, eu tenho a válvula de expansão, ela se abre, ela alivia a pressão. Então aqui ó, é a hora que a pressão cai. Então de 4 para 5 eu tenho um alívio de pressão e saída de parte dos gases. Então a parte dos gases sai aqui. E no ponto 5 para o ponto 0 é a hora que o pistão sobe e expulsa o restante dos gases. E aí a gente está de volta no ponto 0 e tudo isso acontece novamente. Então este aqui é o ciclo Otto. Esta daqui é a forma segundo a qual um motor de combustão interna, que é o motor dos nossos carros, funciona. Então agora a gente já pode fazer uma breve revisão de tudo aquilo que a gente aprendeu sobre o tema termodinâmica. Nós vimos a energia interna, e a energia interna de um gás é igual a U igual a 3 meios de nRT. Nós vimos que o trabalho é o produto entre pressão e variação de volume. Nós vimos a primeira lei da termodinâmica, que é sobre a conservação de energia, que diz que quantidade de calor fornecida ou vira trabalho ou vira variação da energia interna. Vimos a segunda lei da termodinâmica, que diz que o fluxo de calor acontece da fonte quente para a fonte fria, e isso de maneira espontânea. E ela só pode ser feita da fonte fria para a fonte quente se eu fornecer trabalho para o sistema. E o trabalho é a diferença de Q2 e Q1, que são as quantidades de energia transferidas entre as fontes quentes e as fontes frias e o sistema. Vimos o rendimento das máquinas térmicas, que é dado pela divisão entre o resultado e a quantidade de esforço que eu fiz, que é trabalho dividido por Q1. Vimos que no ciclo de Carnot ele demonstra que o rendimento de uma máquina térmica é sempre menor que 1, porque Q1 sobre Q2 é proporcional a T1 sobre T2,
E o rendimento, então, que é Q1 menos Q2 sobre Q1, é igual a T1 menos T2 sobre T1, e isso aqui é sempre menor que 1. E vimos o ciclo Otto, que é um ciclo que talvez mais vezes aconteça na história da humanidade, que é o de motor a combustão interna. Se você pensar quantos carros existem por aí, quantos caminhões existem por aí, e quantas horas eles circulam por dia, e você vai ver que esse é talvez o ciclo térmico que mais utilizado na história da humanidade. Espero que vocês tenham gostado desta videoaula. Não se esqueçam de fazer os exercícios para fixação do conhecimento. Se vocês ficaram com alguma dúvida, entre em contato conosco ou reveja as videoaulas. Grande abraço e nos vemos na resolução dos exercícios.